Bereshit, capítulo 31. Yaakov foge de Lavã. Mas Yaakov começou a ouvir o que os filhos de Lavã diziam, que tudo o que tinha, o tirara do pai, e que a custa deste, é que enriquecera. E Yaakov via bem o esfriamento da atitude de Lavã em relação a si próprio. Então, Yahweh, Elohim, falou a Yaakov: volta para a terra dos teus pais e da tua família. Eu hei de estar sempre contigo. Por isso, um dia, Yaakov mandou chamar Raquel e Leá ao campo, lá onde estava a guardar os rebanhos, para lhes falar destas coisas. O vosso pai mudou muito para comigo. Mas Yahweh, Elohim do meu pai, falou-me: vocês sabem como tenho trabalhado duramente para o vosso pai. Contudo, ele enganou-me, alterou várias vezes o contrato de salário que fiz com ele. Yahweh, Elohim, no entanto, não permitiu que eu fosse prejudicado, porque, quando dizia que todos os animais malhados seriam meus, então, todo o rebanho dava malhado. Mas depois, quando alterava e dizia que seriam antes os de listas os meus, o rebanho dava só listados. Foi dessa forma que Yahweh, Elohim, me fez enriquecer à custa do rebanho do vosso pai. Então, na hora do rebanho conceber, tive um sonho em que os bodes que fecundavam as ovelhas eram listados, sarapintados ou manchados. E a certo momento desse sonho, o querubim de Yahweh, Elohim, chamou-me e disse-me que devia juntar as cabras brancas aos bodes listados, sarapintados e manchados, e acrescentou: tenho visto o que Lavã te fez. Eu sou Yahweh, Elohim, que te encontrou em Borraiu, naquele lugar em que me consagraste uma pedra levantada, como monumento, e em que fizeste voto de me servir. Portanto, deixa agora esta terra e volta para onde está a tua família. Raquel e Leá responderam-lhe: estamos inteiramente de acordo. Aliás, não há aqui nada para nós. Nenhuma parte dos bens do nosso pai nos caberia em herança, fosse de que maneira fosse. Pelo contrário, reduziu os nossos direitos aos de meras mulheres estranhas à casa. Vendeu-nos, e até o dote a que tínhamos direito ficou com ele. Portanto, toda a fortuna que Yahweh, Elohim, tirou ao nosso pai, agora nasce dos nossos filhos. Por isso vai, faz tudo o que Yahweh, Elohim, te disse. Assim, certo dia, enquanto Lavã tinha ido tosquear o rebanho, Yaakov pôs as mulheres e os filhos em camelos, e fugiu sem dizer nada ao sogro. Levou consigo os rebanhos todos que tinha obtido em Padã Aram, assim como tudo o resto que adquirira ali, e partiu para regressar junto do seu pai, Yahweh-Tiscaque, na terra de Canaã. Fugiu, portanto, com tudo o que possuía, e Raquel chegou mesmo a roubar da casa do pai os falsos criadores, os estátuas, os ídolos, para levá-los consigo. Atravessou o rio Eufrates, tomando a seguir a direção do território de Gileade. Lavã persegue Yaakov. Lavã só soube dessa fuga 3 dias depois. Tomou consigo vários homens da sua casa, e foi sem perseguição deles, só os apanhando 7 dias mais tarde, no monte Gileade. Nessa noite, Yahweh, Elohim, apareceu-lhe em um sonho. Vê bem o que vais dizer a Yaakov. Não amaldiçoes, nem tampouco cuides em abençoá-lo.
Lavan conseguiu finalmente apanhá-los quando acampavam no topo da montanha. Ele e os seus homens fizeram o mesmo, nas proximidades. Que significa isto, que te esquivaste assim de mim? Perguntou-lhe Lavan. Levas-me as minhas filhas como se tivessem sido feitas prisioneiras em uma batalha. Porque aqui nem sequer me deste a possibilidade de fazer uma celebração de despedida, em que houvesse alegria, se cantasse e se tocasse. Nem sequer me deixaste beijar os meus netos e netas. Foi muito estranho e muito insensato o que fizeste. Tinha agora a possibilidade de te fazer mal, de me vingar, mas Yahweh, Elohim do teu pai, falou-me ontem à noite, dizendo-me que visse bem, que não te amaldiçoasse nem sequer te abençoasse. Mas, queria contudo, perguntar-te uma coisa. Embora quisesses muito ir-te embora porque tinhas saudades dos teus e da tua casa, por que razão havias tu de me roubar os meus ídolos? E Yaakov então lhe retorquiu. Se me esquivei foi porque tinha medo, e pensei para comigo que talvez quisesses tirar-me pela força as tuas filhas. Mas olha, que quanto aos falsos criadores, os estátuas da tua casa, porque morra aquele que os tiver tirado. Seja o que for o que achares aqui no meio de nós, e que seja teu, podes levá-los sem maiores problemas. E Yaakov não sabia que Raquel os tinha furtado. Lavan foi então primeiramente à tenda de Yaakov e procurou lá. Depois foi a de Léa, e a de ambas as criadas e não achou nada. Por fim entrou na de Raquel. Mas Raquel tinha os escondido sob a albarda de um camelo e por isso foi se sentar nele. Lavan procurou por toda parte na tenda e também não viu nada. Meu pai, desculpa-me se eu não me levanto, disse, mas é que estou à espera de um bebê. Então Yaakov ficou mesmo irritado contra Lavan e perguntou-lhe, bom, e então? O que é que encontraste? Qual foi afinal meu crime? Vieste em minha perseguição como se fosse um criminoso, fizeste-me uma busca completa. Agora, põe aqui diante de nós tudo o que eu tenho roubado, para que a tua gente e nós próprios o vejamos e se possa decidir quem é o culpado. Afinal, sabes bem, estive 20 anos contigo, cuidando dos teus animais que sempre deram crias saudáveis, e nunca comi sequer um carneiro do teu rebanho. Se acontecia que algum animal do rebanho era atacado por uma fera, não te vinha trazer pedindo-te simplesmente para tomares nota de que havia um a menos. Antes, pelo contrário, pagava-te. Aliás, qualquer animal que tivesse sido roubado, fosse quando fosse, de dia ou de noite, querias que eu te pagasse, me tivesse ou não a responsabilidade do rebanho na hora do roubo. Trabalhei para ti tanto sob o calor ardente do dia, como durante o frio das noites geladas que até nem podia dormir. Sim, foram 20 anos, 14 para ganhar as tuas 2 filhas e mais 6 para conseguir os rebanhos que tenho, e 10 vezes me reduziste o salário. Se não fosse a bondade de Yahweh, Elohim, o Criador eterno de Abraham meu avô, o grande Yahweh, Elohim de Yahweh Tzkak meu pai, ter-me-ias mandado embora sem um centavo. Mas Yahweh, Elohim deu atenção à situação em que me encontrava, tomou em consideração o meu duro trabalho, e viu a tua crueldade, por isso te apareceu ontem à noite. Lavan respondeu-lhe por sua vez. Estas mulheres são minhas filhas, estes moços são também filhos meus, e até esses rebanhos e tudo o que tens é, afinal, meu. Por isso, como poderia eu prejudicar as minhas próprias filhas e os meus netos? Vamos fazer um tratado de paz, tu e eu, e dele ficarão dependentes as nossas relações. E Yaakov pegou uma pedra e ergueu-a em sinal de monumento, comemorando esse pacto. Depois, disse aos seus homens que juntassem várias pedras, de forma a formarem uma mesa grande sobre a qual todos comessem. E assim aconteceu. Chamaram-lhe a pilha do testemunho, ou seja, na linguagem de Lavan, Yeger Saduta, e na de Yaakov, Galed. E Lavan disse, que esta pilha de pedras sirva como testemunho da aliança que fizemos nós dois. Mas também ficou conhecida pela coluna da vigilância, ou Mispá,
porque Lavan também declarou, que seja Yahweh, Elohim mesmo, a vigiar se cumprimos este tratado, quando estivermos longe um do outro. Que seja ele próprio a verificar se vier a tratar mal as minhas filhas, ou a tomar outras mulheres além delas. Eu poderei não saber nada, mas Yahweh, Elohim há de vê-lo. Esta pilha de pedras, continuou Lavan, e esta outra levantada em padrão lembrará a toda a gente a promessa que fizemos, de que, nem eu passarei esta linha para ir atacar-te, nem tu atravessarás para me combater. Que seja o próprio Yahweh, Elohim de Abraham, e de Neor do seu pai, a julgar qualquer tentativa de quebra deste pacto por parte de um de nós dois. E Jacó jurou perante o poderoso Yahweh, Elohim do seu pai Yahweh Tzcaque, que havia de respeitar esse tratado. E apresentou a Yahweh, Elohim, um sacrifício ali mesmo no cimo daquela montanha, convidando seus companheiros para uma celebração. Assim, comeram e passaram juntos a noite naquele monte. Na manhã seguinte, ainda de madrugada, Lavan beijou as filhas e os netos, abençoou-os e partiu, regressando a casa. Bereshit, capítulo 32. E Jacó prepara-se para se encontrar com Iaúzan. Por sua vez, Jacó, com todos os seus, também partiu para continuar a viagem. Os querubins de Yahweh, Elohim vieram-lhe ao encontro. Quando os viu, Jacó exclamou: isto aqui é mesmo uma terra de Yahweh, Elohim. Por isso chamou aquele lugar Manaim. Jacó decidiu enviar mensageiros à frente, ter com Iaúzan, o seu irmão, a Edom, na terra de Seir, com esta mensagem: saudações de Jacó. Tenho estado a viver com o nosso tio Lavan, até há pouco tempo, e agora tenho muitos animais, bois, jumentos, ovelhas, e muita criadagem, tanto homens como mulheres. Envio-te estes mensageiros para te informar da minha vinda, esperando poder contar com a tua amizade. Os mensageiros voltaram com a notícia de que Iaúzan estava a caminho para se encontrar com Jacó, acompanhado de um exército de 400 homens. Jacó ficou cheio de medo e angustiado. Assim, repartiu a gente toda que vinha consigo, tal como os rebanhos e os animais, em 2 grupos, porque pensou que se Iaúzan atacasse um dos grupos talvez o outro conseguisse escapar. E orou dessa maneira: ó Yahweh, Elohim do meu avô Abraham, e o Criador eterno do meu pai Yahweh Tzcaque, ó Yahweh, Elohim, que me disseste tu mesmo, para voltar à terra dos meus parentes, e me garantiste que me farias bem. Realmente eu não sou digno, nem da menor das bênçãos que me tens dado repetidamente, conforme, aliás, as tuas promessas. Porque quando deixei a minha casa e atravessei este rio Ardaian, nada tinha de meu, exceto um simples cajado. E agora tenho aqui a minha responsabilidade estes 2 grandes grupos. Peço-te, portanto, Yahweh, Elohim, que me protejas agora das mãos destruidoras do meu irmão Iaúzan, pois estou com muito medo de que nos venha matar, a mim e a estas mães, mais os seus filhos. Tu prometeste-me fazer-me bem, e multiplicar os meus descendentes, de forma a tornarem-se tão numerosos como os grãos de areia das praias, que são incontáveis. E Jacó passou ali aquela noite e preparou um presente para o seu irmão Iaúzan, que consistia no seguinte: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos de leite, com as suas crias, 40 vacas, 10 bois, 20 jumentas, 10 jumentinhos. E deu instruções aos criados para passarem adiante, mantendo separado cada grupo de animais, com uma certa distância entre cada um. Ao que conduziu o primeiro grupo mandou que, quando encontrasse Iaúzan, este lhe perguntasse: de quem são estes animais? Para onde vais tu?
Para quem estás a trabalhar? Devia responder: estes animais são de Yaakov, que está às tuas ordens. São um presente que te envia a ti, e a usam, com todo o respeito e submissão. Ele próprio vem aí atrás de nós. Estas mesmas instruções deram Yaakov a cada um dos responsáveis pelos vários grupos de animais. A estratégia de Yaakov era de apaziguar o irmão com presentes vários, antes de se encontrar com ele cara a cara. Talvez, esperava ele, fique assim nosso amigo. Dessa forma os presentes foram passando à sua frente. Contudo resolveu ficar ainda aquela noite no acampamento. Yaakov luta com Yahweh, Elohim. Durante a noite levantou-se, pegou as suas 2 mulheres com as respectivas criadas, e os 11 filhos, e fez-los atravessar o rio, e a Daian com todos os seus bens, em um lugar por onde se podia passar a pé chamado Yaboque. Depois ficou sozinho no acampamento. E um homem lutou com ele até pelo amanhecer. Quando esse homem viu que não ganharia o combate, tocou na anca de Yaakov, deslocando-lhe a juntura da coxa, e disse-lhe: deixa-me ir embora, porque já está a amanhecer. Mas Yaakov exigiu: não te deixarei enquanto não me abençoares. Qual é o teu nome? Perguntou-lhe o homem. Yaakov. Não serás mais Yaakov, mas antes Seal-Sherru. Porque, sendo que te mostraste forte enfrentando Yahweh, Elohim, assim também serás capaz de prevalecer enfrentando os homens. Agora me diz tu, qual é o teu nome? Perguntou Yaakov por sua vez. Não tens que saber qual é o meu nome. E abençoou ali mesmo. Yaakov chamou aquele lugar Peniú, porque disse: vi Elohim cara a cara, com os meus próprios olhos, e contudo não morri. Entretanto, o sol já se levantava, quando partiram enfim dali. E ia cocheando. É por isso que o povo de Yaal-Sherru, ainda hoje, não come o nervo que faz a juntura com a coxa. Bereshit. Capítulo 33. Yaakov encontra-se com Yausam. Entretanto, a certa altura, olhou e viu à distância Yausam, que se aproximava acompanhado dos seus 400 homens. Dispôs então a família em uma coluna, de forma a ficarem à cabeça as 2 criadas das suas mulheres com os filhos, a seguir Léa e os filhos e por fim Raquel e o filho Yosef. Depois Yaakov foi para a frente e quando o irmão chegou, inclinou-se em uma profunda vênia, 7 vezes. Yausam correu ao seu encontro, e abraçou-o afetuosamente, beijando-o, e ambos choraram de emoção. Yausam observou as mulheres com os filhos e perguntou quem eram. São os filhos que Yahweh, Elohim, na sua bondade, me deu. Nesse momento as 2 criadas aproximaram-se com os filhos e inclinaram-se em uma vênia. A seguir veio Léa também com os filhos e fez o mesmo. Por fim foi a vez de Raquel com Yosef, virem igualmente cumprimentá-lo. E para que foi que enviaste à frente todos aqueles grupos de animais e de gente que encontrei? Eram presentes meus, com o fim de ganhar a tua benevolência. Mas, irmão, eu tenho abundância disso tudo. Guarda para ti essas riquezas que te pertencem. Não. Peço-te que aceites tudo. Insistiu, porque para mim foi um grande alívio ver a forma amigável como me recebeste. No fundo, eu temia tanto este encontro contigo, como se tivesse de ir à própria presença de Yahweh, Elohim. Por isso te peço que aceites este presente. Yahweh, Elohim tem sido muito generoso para comigo, e tenho em abundância de tudo. Finalmente Yausam aceitou. Bom, então ponhamo-nos a caminho, disse Yausam. Os meus homens e eu próprio vos faremos companhia. Mas Yaakov replicou: como podes ver,
Alguns dos meus filhos ainda são pequeninos. Aliás, os rebanhos também têm as crias. Se formos um pouco mais depressa, cansar-se-ão e podem morrer. Assim é melhor que vás à frente, e nós vamos indo conforme podemos até que nos encontramos todos de novo em Seir. Pois bem, vou deixar-te, em todo o caso, alguns dos meus homens contigo, para que te ajudem e te protejam. Não, temo Yaakov, tudo nos há de correr bem. A questão é que estejamos em paz os dois. E partiu Yason nessa mesma hora para Seir. Entretanto, Yaakov, com toda a sua gente, foi para Sucós, e aí levantou um acampamento, fazendo cabanas para o gado. Por isso mesmo o lugar chama-se Sucós. Enfim chegaram em perfeita segurança a Siquém, na terra de Canaã, acampando junto à cidade. Comprou a terra em que levantou o acampamento, a família de Amor, o pai de Siquém, pela quantia de 100 moedas de prata. Depois erigiu naquele mesmo lugar um altar, a que chamou o altar de Yahweh, Elohim de Yelcherru.